aí ele transformava em pastilhas, né? Uma pasta amarela, mais ou menos medida aqui de 1 centímetro, seria uma pastilha de urânio, daria para abastecer uma casa com 4 pessoas durante um mês. Isso aqui teria energia para isso tudo. Uma quantidade maior seria enriquecido, dependendo da quantidade que enriquece, poderia causar uma bomba atômica ou alguma coisa assim. Esse urânio é colocado num reator, que é o coração da usina. Lá, as partículas de urânio recebem uma carga de nêutrons e lá eles se dividem. Quando ele se divide, a reação do urânio acaba, só que ele gera subprodutos, como o 737, o iodo 137. Esses produtos são radioatividades, são tóxicos que fazem mal à saúde também. Não tem como barrar que esses produtos parem de reagir. Eles ficam lá por muitos e muitos anos, não tem como parar. Uma vez iniciado o processo, ele não passa. Depois que ele é separado as moléculas, essa energia liberada, gera calor, muito calor. Essa energia vai para as turbinas, onde é gerada, onde a bomba refrigera com água fria, e essa água fria gera essa fumaça, na torre de refrigeração que sai a fumaça. Essa fumaça não é tóxica, nem faz mal para o meio ambiente, nem para a natureza, como eu já falei. Depois esse vapor, essa energia do vapor, vai para um gerador, e depois do gerador passa para um transformador, que aí vai para as casas, dos prédios, enfim, tudo quanto é lugar onde se utiliza energia elétrica. No mundo, apenas 14% da energia nuclear é utilizada. A maioria parte é 17%. A maior parte é carvão. Por que é tão pouco assim, ainda dizem que é tão boa assim, a energia nuclear não produz tanto lixo e emite gases do efeito estufa? Porque as consequências, quando você trabalha em usina, tem que se pensar nas consequências de se acontecesse um acidente, como já aconteceu, como resolver e para não acontecer. Porque quando vai para algum tipo de material radioativo, não é como uma estação de petróleo, por exemplo, que lá você vê o petróleo na água, ali está o petróleo, é teoricamente mais fácil de resolver. Numa usina nuclear, quando vaza radioatividade, o vento leva, entra nos lençóis freáticos, no solo, na corrente sanguínea das pessoas, então não tem como controlar. Você não tem como controlar o vento, por exemplo, a ação do tempo, na chuva, nas águas. Então aquilo vai para muitos outros lugares. Por isso que também é um dos fatores que as pessoas não são a favor. Outro fator é que a usina nuclear é muito cara para ser instalada. Ela exige um espaço pequeno em relação, por exemplo, a uma hidrelétrica, que você precisa, às vezes, remover município, ou vegetação, ou o ecossistema de um lugar para outro, para que faça uma usina, faça uma barragem, enfim. Porém, apesar de ser pequeno, não ter tanto impacto ambiental, esse é um dos principais fatores que fazem com que só 17% da energia nuclear seja usada no mundo. Porque se acontece algum tipo de acidente, como já aconteceu no Japão, se ocorreu na Rússia, aí os efeitos são progressivos. Por exemplo, se leva de 24 a 50 mil anos para que essa radiação se acabe. Esse lugar onde aconteceu a explosão ou vazou radioatividade é isolado para sempre, praticamente. As pessoas não podem ir até lá porque a radiação entra no corrente sanguíneo das pessoas. E o que acontece? O filho dessa pessoa e o filho, gerações e gerações, foi assim que aconteceu, por exemplo, na Nagasaki e Fukushima. Quando a bomba nuclear explodiu, aquele vento que levou a radiação e as pessoas que não morreram imediatamente, as gerações seguintes tiveram muito problema. Bebês nasceram com morte encefálica, sem cérebro, com tanto doenças mentais quanto físicas, deficiências físicas, e aí demora muito tempo para que se tire. Por exemplo, como uma pessoa, existe diferença de emitir radiação, uma pessoa que irradia e a que é contaminada. Se uma pessoa trabalha no usina, ela está com excesso de radiação, aquela radiação pode provocar até um câncer nela, porém ela pode sair e não vai causar nenhum mal a outra pessoa. Quando uma pessoa ela começa a emitir radiação, teve contato direto, como aconteceu em Goiânia, que a menina pegou Furcane e tal, ela começou a ser uma fonte de emissão de radiação. E aí ela era a radiação. Então, apesar de fazer o processo de tirar aquilo do corpo, ela morreu e não durou muito tempo. Porque apesar de não se ter cheiro, dependendo da quantidade de radiação do lugar, você vai vendo os efeitos físicos da radiação imediata. As pessoas vão ficando sem respirar, vai sufocando as células do sangue, e aí você vai produzir oxigênio, e aí
se consegue parar, barrar, mas progressivamente você provavelmente vai ter um câncer e os seus filhos, sua geração seguinte vai ter algum problema. Você pode me dizer como funciona a fusão nuclear? A fusão nuclear, que acontece no reator. Quando uma molécula de urânio está no reator, ela recebe uma carga de prótons, nêutrons. Essas ligações que fazem a ligação de uma molécula com outra é a energia nuclear, chamada de energia. Não é a molécula, é o átomo, eu acho. O átomo de urânio. As bolinhas vermelha e azul devem estar representando prótons e nêutrons. Né? Daí os nêutrons. Pode continuar. Recebe uma carga de nêutrons e aí essas moléculas se dividem, liberando a energia. Esse calor excessivo que ele libera, essa energia, é o que faz com que é chamada fusão nuclear, que é onde libera energia. Fissão. Difícil, né? Fissão. Aí onde é que é liberada a energia e a bomba d'água refrigera o vapor. Necessariamente não é o calor, é o vapor que produz a energia. Lázaro, posso fazer uma consideração a respeito das consequências, até uma curiosidade? As pessoas, por exemplo, que trabalham com medicina nuclear, que trabalham com diagnóstico, que lidam com esse tipo de energia, com equipamentos e tal, elas têm uma carga horária de trabalho diferenciada, reduzida. Elas têm um tempo de aposentadoria que é um tempo especial, justamente pela exposição. São quantidades de energia liberada pequenas, mas elas são sujeitas a essa exposição. Normalmente os homens são preferidos para essa profissão, para essa atividade, ou então mulheres que não estão mais em fase de procriação, que não vão engravidar mais, né, por causa do risco, né, falando daquela parte dos riscos, das consequências. Justamente também porque, por exemplo, uma mulher que ela pode ter filho, essa radiação entra na corrente sanguínea e vai ficando lá. É por isso que um filho dela, consequentemente, pode ter algum problema. Falando bastante coisas interessantes, corretas, mas tem alguns erros conceituais que você está falando. Por exemplo, entrar na corrente sanguínea. A radiação ela não entra na corrente sanguínea. Não tem nada a ver com a corrente sanguínea. Ela atravessa a pele, ela tem a capacidade de atravessar o corpo. E ao atravessar, ela pode causar uma ionização. Falando mais simplificado, ela pode causar uma mutação genética. Então ela vai causar uma mudança no gene, no DNA, e dependendo do tipo da célula que vai ser, pode se transformar num câncer, ou essa mutação genética pode ser passada, ficar grávida, ter um filho com problemas por causa de uma mutação genética. Mas não é na corrente sanguínea. Mas ela pode mutar o óvulo também? O óvulo? Se tiver grávida, a pessoa está grávida. Ela muta o óvulo, embrião. Ela atravessa o corpo. Por onde ela passar, ela vai causar ionização. E a radiação ela não mata só assim, ela mata também, ela absorve as células, ela absorve as células. Ela causa leucemia, porque os glóbulos morrem, ela mata as células que dissolvem alimento. Na verdade, não é porque a radiação está, é porque ela passou. Ela mata. Ela passa causando essa mata também as células do tecido, causando hemorragia. Mas as suas colocações estão quase todas corretas, só isso que eu identifiquei de errado, tá? Alguém tem alguma outra pergunta? Não, eu acho que faltaram só as curiosidades. Né? Não, ele falou bastante. Falou. A política energética. Ele falou também, eu identifiquei na fala dele. Ele falou porque é por causa dos riscos que oferece. Também envolve também o governo, porque além de ser muito caro para se instalar as usinas nucleares no país, tem que se pensar muito, por exemplo, no armazenamento desse lixo. Apesar de gerar pouco lixo, ele precisa ser armazenado de forma correta. Porque qualquer coisa que tenha contato com a radiação, ela, se for armazenada de maneira correta, essa radiação vai passar para a natureza ou para as pessoas. Geralmente na usina tem lá os contêineres de chumbo, que é o único material que não permite que essa radiação atravesse, passe. Lá, numa piscina refrigerada, são armazenadas o lixo nuclear, tudo que teve contato com o lixo com a radioatividade. Esse lixo lá fica por para sempre, praticamente. Existe um projeto
projetos para que esse lixo nuclear seja enterrado no mar ou ser lançado para o espaço. Porém, esse é um projeto para anos ainda de estudo. Mas, se caso tenha no mar, por exemplo, essa lixo nuclear vai que acontece um acidente e, claro, todo o oceano vai ser danificado por isso. Então, por isso que as pessoas que são ambientalistas estão contra a instalação de lixo nuclear, por causa disso. Isso não é uma fonte renovável e que tenha total desvio de qualquer risco para a população ou o meio ambiente.